Olá, meus amigos. Nessa sexta-feira, a Premier League estará de volta. Talvez a competição mais importante do mundo em relação principalmente à liquidez estará de volta. Então, definitivamente não estou mais de férias. O trabalho me chama e, obviamente, chama você também. A nossa grade de trabalho por aqui vai ser mais cheia. Então, para quem estava com saudade de um Bom Dia Mercado um pouco mais graúdo, ele estará de volta. Durante essa semana, Série A italiana no final de semana, Bundesliga 1 na próxima semana. Então, praticamente a gente já pode considerar que a nossa grade de trabalho está de volta, tá bom? Obrigado por você ter me acompanhado aqui na intertemporada. Não parei de fazer o planejamento, apesar de ter tirado dias de folga, não parei de fazer o planejamento. Eu espero que tenha te ajudado da melhor maneira. Tá bom? Além disso, nós temos a estreia do PSG na Ligue 1, primeiro jogo da competição. O PSG, o máximo que ele consegue é perder o campeonato, tá? Porque ele já começa campeão todo ano. É uma obrigação, é um time de maior investimento. Então ele joga aqui contra o Le Havre, favoritíssimo, dessa vez sem Kylian Mbappé, que foi para o Real Madrid. Temos Copa da Alemanha, o Bayern de Munique já entra em campo, o São Paulo que subiu para a primeira divisão também entra em campo, o Hoffenheim também vai estar em campo por aqui. Na Espanha, Sevilha faz a sua estreia na competição contra o Las Palmas. Em Portugal, temos o Porto enfrentando o Santa Clara. Na Turquia, o Galatasaray enfrenta o Konyaspor. Galatasaray, mais uma vez campeão no ano passado. E, obviamente, temos Série B do Campeonato Brasileiro para comentar durante o nosso planejamento. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 16 de agosto. Vamos começar o nosso planejamento na Copa da Alemanha. Jogos acontecem, na maioria, ali no início da tarde. Tá? Para quem não gosta ou para quem não conhece a Copa da Alemanha, são jogos únicos, né? Então, temos algumas zebras que costumam acontecer e geralmente acontece na casa do time de menor expressão ou do time de menor divisão, tá? Então, por exemplo, aqui, o Hoffenheim da primeira divisão vai enfrentar o Wolfsburg aqui da quarta divisão da Regional Liga. O Hallerscher da quarta divisão vai enfrentar o São Paulo, que subiu para a primeira divisão como campeão da segunda. O Wiesbaden, que está na terceira divisão, se não me falha a memória, enfrenta o Mainz, da primeira divisão. E a equipe do Ulm, que está na segunda divisão, enfrenta o Bayern de Munique, que a gente já conhece. Todos esses jogos são jogos únicos. Isso, claro, dificulta um pouco mais para o time favorito, né? O Bayern de Munique, por exemplo, ficou na temporada passada pelo meio do caminho contra o Saarbrücken. Era uma coisa tipo terceira rodada, né? Então é uma competição bem engraçada. Favorece bastante porque decide na casa do pequeno, né? Então o ambiente é muito hostil, na maioria das vezes são campos pequenininhos, o gramado às vezes não é tão bom, tem muitas goleadas, claro, você pega um time da primeira divisão contra um time da quarta e quinta divisão, geralmente são goleadas estrondosas, mas também tem zebras. Eu gosto muito de fazer e gosto muito de indicar para que vocês trabalhem mercado de gols. Cuidado para trabalhar mercado de resultado final, porque é início de competição, tá bom? E geralmente aparecem algumas zebras. Então eu indicaria ficar de olho aqui em todos esses jogos no mercado de gols. Vou colocar para pelo menos 2 gols aqui, todos eles, mas, é claro, cuidado com as cotações esmagadas, ok? Além disso, deixa eu dar uma olhada para o horário, pra gente não falar besteira. Ó, o Porto pega a Santa Clara lá nas Ilhas, 1h45 é o... 1h45 é a cotação do Porto. Tá errado? Não tá, né? Porto não foi o campeão na temporada passada, foi o Sporting. O Santa Clara já até mudou o logo, esse logo aqui tem que atualizar, mas o Porto é um time muito, muito forte. Das últimas vezes que o Santa Clara enfrentou o Porto, principalmente em casa, perdeu por 2-1, empatou 1-1 e perdeu por 3-0. Teve uma vitória em 2021 por 3-1. Não é uma equipe que o Porto consegue, na minha opinião, passar o carro com facilidade, mas muito provavelmente é uma equipe que o Porto vai conseguir neutralizar. Então essa cotação de 1,45, ela pode justificar um back favorito, né? Vou colocar aqui, ó, provável vitória do favorito. Ela justificaria num trade um back favorito com uma estabilização do preço se o Porto estiver muito bem em campo. Se o Porto não estiver tão bem em campo, é uma oportunidade para você, por exemplo, que quer tentar buscar uma cotação do Porto mais alta, talvez tentar buscar uma vitória no segundo tempo, possa ser interessante. Não vale a pena utilizar a estatística nessas primeiras rodadas porque não temos muita informação. Em relação a contratações, o Porto ele perdeu o Taremi, talvez um dos seus principais atacantes para a equipe da Inter, e o Pepe, que acabou se aposentando, né? De resto, não trouxe, pelo menos até o momento, ninguém assim de muita expressão, e também, além do Taremi, não perdeu assim
outro jogador de tanta expressão. Então provavelmente o Porto seguirá sendo muito forte essa temporada, mas sem o seu grande atacante, o Taremi. No Campeonato Turco, às 15 horas, o atual campeão, o Galatasaray, enfrenta o Konyaspor. Da última vez que o Galatasaray esteve aqui, venceu por 3-1, e a última vitória do Konyaspor em casa contra o Galatasaray foi no jogo da volta da temporada passada. O Konyaspor venceu por 2-1. Uma frequência boa de ambas marcam entre eles nos últimos jogos, viu? O Galatasaray foi uma equipe que flertou com o perigo na temporada passada, vamos dizer assim, Os últimos amistosos que fez aqui, perdeu pro Lask. Aí no último jogo... O último jogo foi justamente contra o Konyaspor fora de casa, 3-1. E no geral, perdeu pro Besiktas no final da Supercopa, pro Parma no amistoso. Enfim, não tem muita informação. Assim como vocês, ainda estou redescobrindo as equipes. Em relação às saídas, nós temos aqui o empréstimo do Zaniolo para a Atalanta, o TT, que acho que foi vendido para o Panathinaikos, ou TT, acho que é TT, e das chegadas, o Gabriel Sara, que eu acho que é brasileiro, que veio do Norwich. O Ziyech veio do Chelsea, o Batshuayi veio do Fenerbahçe. Acho que foram essas as principais contratações aqui do Galatasaray. O restante foi final de empréstimo, Jogadores com menos expressão aqui, Mas o principal foi a chegada do Gabriel Sara por 18 milhões de euros aqui do Norwich. Tudo bem. O que eu olharia para esse jogo? Bom, o Galatasaray foi uma das equipes junto com o Fenerbahçe que eu mais acompanhei no ano passado. Mas, na Turquia, claro. Mas, nem sempre o Galatasaray ele dava um padrão de muita superioridade para se trabalhar esse back. Não sei como vai ser o estilo nessa temporada atual. O Fenerbahçe era raro. O Fenerbahçe era mais complexo, porque era uma equipe que oferecia muita oportunidade para o adversário e acabava sofrendo muito gol. Mas, como tinha um bom ataque, na maioria das vezes se recuperava. Já o Galatasaray, uma das críticas que eu fazia é que também era uma equipe que cedia oportunidade, não tanto como a do Fenerbahçe, mas era uma equipe que passava aquela sensação de ter uma sorte maior, sabe? Era para estar tomando mais gols do que deveria. Enfim, tomara que essa temporada eles consigam ajustar isso daí. O Konyaspor não é uma equipe boba. Eu vou deixar esse jogo aqui para correção de preço. Vi muita gente aqui embaixo perguntando para mim o que é correção de preço. Se você não sabe o que é correção de preço e você quer ser um trader esportivo, trabalhar numa exchange, a principal é a Betfair, você precisa aprender sobre correção de preço, tá? É um assunto básico do curso. Pode ficar tranquilo que você vai aprender de uma maneira bem fácil. Agora, se você é um punter e está querendo entender o que é correção de preço, para você não vai fazer muito sentido nesse sentido que eu estou explicando. Para você, por exemplo, pegar uma movimentação e tudo mais. Agora, se você quer buscar uma cotação mais alta, uma correção de preço também vai ser bem significativa para você. Assiste o meu curso que você vai gostar. É de graça, tá bom? Então nesse jogo eu viria para trabalhar uma correção de preço, que seria tentar buscar um controle do Galatasaray no jogo e trabalhar contra o Konyaspor. Arriscar trabalhar a favor do Galatasaray, sendo você um punter, na primeira rodada com uma cotação de 1,70, eu acho um pouco forçado. Então, se for para correr o risco, que seja com uma cotação mais elevada, tá bom? Então, Galatasaray talvez acima de 2,20, ou até, quem sabe, perdendo o jogo, pode ser interessante se estiver perdendo uma dupla chance. Se estiver empatando, um empate anula, ou uma cotação um pouquinho maior aqui para tentar buscar essa vitória para compensar o risco. Ainda estamos, e aí vai demorar pelo menos umas 5, 6 rodadas num período de análise, para saber como que essas equipes vão se comportar, tá bom? Na França, o PSG enfrenta o Le Havre. Deixa eu já pesquisar aqui o Paris Saint-Germain, para a gente ter uma ideia de contratações e saídas, O time mais rico da França. Vamos dar uma olhada aqui em quem chegou e em quem saiu. Quem chegou? João Neves, quase 60 milhões de euros na contratação, belíssimo jogador do Benfica. William Pacho, que era do Frankfurt, 40 milhões de euros. E Matvei Savanov, goleiro do Krasnodar, se não me engano, que veio por 20 milhões de euros. Essas foram as chegadas. Do lado das saídas, Mbappé, Ekitike, Renato Sanches e acho que dos mais importantes foram esses aí, principalmente o Kylian Mbappé, que saiu a custo zero. O PSG, ele entra, como eu já falei, campeão todo ano, então é a obrigação dele vencer. Não sei muito bem como vai se comportar a equipe do PSG sem o Mbappé, se muda muito o estilo, se não muda, se vai ser aquela equipe que gosta de acelerar no contra-ataque, se vai passar a ser aquela equipe muito mais propositiva, depende muito, mas para ter essa resposta a gente vai ter obviamente que analisar. O Le Havre
Deixa eu ver em que posição que ficou o Le Havre na temporada passada, só para a gente ter uma noção. Na temporada 23-24, o Le Havre ficou na 15ª colocação, quase um rebaixado. Dentro de casa, o Le Havre somou 20 pontos, venceu 6 das 17 partidas que enfrentou. Então, não costuma produzir um ambiente tão hostil, pelo menos na temporada passada, não. Como visitante na temporada passada, o PSG passou invicto, somou 43 pontos, venceu 13 das 17 partidas que disputou, tá? Assim como no jogo do Porto, eu acho que cabe a gente ficar de olho num back favorito, se você é um trader aproveitando a estabilidade do preço. Dá até para pensar numa correção de preço contra o Le Havre, mas aí o PSG tem que estar, de fato, empurrando os caras para trás. E se você pensa numa vitória mais tranquila do PSG, um handicap menos 1,25 pode caber. Assiste os primeiros minutos, obviamente. E se você quiser trabalhar com uma cotação do PSG mais alta, você vai ter que torcer para o PSG não vencer o primeiro tempo, ter um pouco mais de dificuldade para marcar no segundo, para tentar buscar uma cotação mais alta lá a partir dos 60, 70 minutos, ok? Na temporada passada, o Le Havre em casa sofreu apenas 19 gols. Isso quer dizer o quê? Que não é uma equipe com uma defesa tão frágil, pelo menos não era, tá? O PSG sim teve um saldo de gols excelente, mas o Le Havre não teve uma quantidade de gols tão ruim. Em casa teve saldo -1. Então eu não vou te indicar nesse momento o mercado de gols assim logo de cara. Quero observar um pouco mais, principalmente para entender o estilo que o PSG vai adotar nesse ano sem a sua principal estrela, o Kylian Mbappé. Agora vamos falar de Premier League, talvez o principal jogo do dia. Já vou pesquisar aqui as contratações do Manchester United para a gente poder debater um pouquinho, que enfrenta a equipe do Fulham, que tem bons jogadores também, né? No United tivemos a chegada do De Ligt, jogador do Bayern de Munique, por 45 milhões de euros. Leny Yoro, zagueiro do Lille, por 62 milhões de euros. O atacante Zirkzee, que foi um grande destaque no Bolonha, levou o Bolonha para a Liga dos Campeões, 42,5 milhões. E o Mazraoui, acho que é assim que se fala, né? Mazraoui, Nussar Mazraoui, acho que é assim que se fala, lateral direito do Bayern de Munique. Foram as principais contratações. Dá para perceber que o United investiu bastante em jogadores jovens, né? O De Ligt é um zagueiro jovem, né? Então essas aqui foram as contratações da equipe do United. Resolve o problema? Acho que ainda não, mas já são boas contratações. Em relação às saídas, vamos dar uma olhada quem que o United conseguiu colocar nessa barca, que já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Olha só. Greenwood saiu para o Marselha, já não vinha jogando. O Wan-Bissaka foi para o West Ham, 17,6 milhões. Quem mais? Van de Beek foi para o Girona. O Varane foi para o Como, da Itália, a custo zero. O Martial ficou sem clube, mas ainda tem jogadores do United aqui para serem, vamos dizer assim, dispensados, né? O United tinha feito uma barca gigantesca, que tinha ali o Antony como principal jogador para sair. Eu tô olhando aqui que o Antony permaneceu no elenco. Vamos ver como que o Ten Hag, que também permaneceu no elenco, vai montar essa equipe. Eu achei que o Ten Hag não ficaria, tá? E o Ten Hag acabou ficando. Não acho que o United vai fazer muito diferente do ano passado, mas acho difícil fazer uma campanha pior. Parecida talvez, mas pior acho difícil, porque ano passado foi muito fraco, muito ruim. Já a equipe do Fulham perdeu o João Palhinha para o Bayern de Munique, 51 milhões, volante, talvez uma das principais peças aqui do clube, e trouxe o Smith Rowe do Arsenal, meio ofensivo. Acho que são os principais jogadores que a gente pode citar, né? O Fulham não é, assim, um ator principal na Premier League, é um coadjuvante. Tem bons jogadores, é verdade. Na temporada passada, deixa eu me lembrar em que posição ficou a equipe do Fulham, para não falar besteira. Temporada 2023-24, o Fulham ficou na 13ª colocação. Como visitante, o Fulham venceu 4 dos 19 jogos que disputou. Nada muito surpreendente, né? Teve um saldo aqui de -13, se eu não estou fazendo conta errada. Não é uma equipe também, uma defesa tão sólida, pelo menos não era. O United, em casa, na temporada passada, venceu 10 das 19 partidas que fez, pelo menos no Old Trafford conseguiu manter uma pegada boa, mas o saldo do United em casa não era bom. Apesar das vitórias, tomou 28 gols e marcou 31. Olha só.
uma equipe que tomava muito gol em casa. No geral, o United terminou na 8ª e o Fulham na 13ª colocação. É justa essa cotação do United? É. O United temporada passada me deu oportunidade para trabalhar a favor no trade? Raramente. Então eu não vou criar expectativa nesse jogo não. Eu vou trazer para uma correção de preço, para muito mais observar do que criar algo para expectativa. Se o Fulham for neutralizado, talvez num jogo de surpresa ali no início do Ten Hag, nessa temporada, quem sabe um lei a pior equipe no Fulham, talvez até mesmo entrar a favor do United, mas tô mais para não fazer do que para fazer, tá? Contra o United talvez eu não trabalhe, mas tô mais para ser mais um observador do que propriamente um cara mais ativo no mercado, porque é a primeira rodada e eu ainda vou fazer vários apontamentos sobre o que eu tô vendo. Isso eu faço muito nas primeiras 3, 4 rodadas, pego um papel em branco, um caderno, coloco o nome do time, o que eu tô vendo de positivo, de negativo, o que pode melhorar, para que eu vá entendendo as equipes, os treinadores e o estilo de jogo de cada time, beleza? Então aconselho que vocês façam isso também. Eu não venho aqui com bola de cristal na primeira rodada falar quem vai vencer, quem não vai, porque eu não tenho essa condição, sei lá, esse ensinamento cósmico, beleza? Mas para mim é um jogo passível de ter alguma oportunidade durante a partida, não no pré-live, tá? Apesar do United ter vencido a maioria dos jogos que ele fez ano passado em casa, ele sofreu muito gol. Então o United vai ter que corrigir um pouquinho isso. A chegada do De Ligt e do jogador do Lille podem ajudar, porque os zagueiros do United batiam muita cabeça e isso precisa melhorar um pouquinho, tá? Pra mim, bom jogo pra gente trabalhar ao vivo. Não vou te indicar nada pra gols no pré-live, deixa o jogo acontecer pra ver se tem alguma oportunidade. A última vez que o Fulham foi até o Old Trafford, venceu por 2-1, olha aí, e perdeu por 2-1, nas duas últimas vezes, tá? Então, nos últimos 4 jogos entre eles, tirando aqui a FA Cup, que o United venceu e se classificou, o United venceu por 2-1, 2-1, 1-0 e perdeu por 2-1. Geralmente jogos com apenas um gol de diferença e em algum deles o Fulham também marcando. Então se for para trabalhar gols, no máximo over 1,5 com uma cotação mais alta. Não gosto dessa cotação baixa aqui, tá bom? Então vou esperar uma situação no live, talvez uma situação de 2 gols de vantagem para o United, o Fulham saindo, pode ser uma situação interessante. Vamos falar um pouquinho agora sobre Série B do Campeonato Brasileiro, que aqui a gente já tem um pouco mais de informação, né? Fica difícil a gente fazer um planejamento das primeiras rodadas dos campeonatos, independente se é brasileiro, se é europeu, porque nós temos pouca informação, temos algumas contratações, às vezes tem mudança de estilo do treinador, mudança de treinador, né? Então tudo isso vai demorar um pouquinho pra gente pegar. O que a gente não pode é se prejudicar nas primeiras rodadas pensando somente em peso de camisa e também pensando em cotação. Ah, a cotação do time era baixa, vai vencer. Cuidado, tá? Nem sempre a equipe começa bem, às vezes ela vai se recuperar. E são às vezes equipes grandes, né, que tem esse tipo de problema. Falando de Série B, que a gente já tem um pouco mais de conhecimento, porque nós já estamos na 21ª rodada. Ponte Preta faz a 21ª rodada com o Goiás. Nesse caso aqui nós temos 10º contra o 11º. Parece um jogo inofensivo, parece um jogo parelho, mas em casa a Ponte Preta é um furacão, né? É um time muito forte. 7 vitórias em 9 jogos, apenas uma derrota, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. Muito forte. O Goiás fora de casa, ele teve apenas 2 vitórias. E foram vitórias espaçadas. Olha só o PDF de apoio. Olha como tá bonito isso daqui. A gente consegue perceber que, além de ser o 5º melhor mandante, a Ponte Preta vem de 6 vitórias seguidas. Saiu na frente em 80% praticamente dos jogos em casa. Não falhou em marcar em nenhum jogo. Uma média de 2,2 gols marcados por partida e menos do que um gol por jogo sofrido. Então, é um mandante de manual aqui, de almanaque. A equipe do Goiás teve as suas vitórias espaçadas, uma lá no início, outra no jogo passado, retrasado, vamos dizer assim. 2 vitórias, saiu na frente em apenas 20% dos jogos. Não consegue chegar nem a uma média de um gol por jogo e ultrapassa a média de um gol sofrido por partida, tendo 1,4 de gols sofridos. Falhou em marcar em metade dos jogos fora e sofreu na maioria dos jogos. A Ponte Preta precisa da metade praticamente de finalizações no alvo para marcar um gol. Tem o primeiro tempo melhor e tem o segundo tempo também melhor. O calcanhar de Aquiles aqui da Ponte Preta é que a equipe tem sofrido muito gol de cabeça. E o Goiás é uma equipe que marca muito nesse fundamento. Então, para você que vai trabalhar ao vivo nesse jogo, vale a pena ficar de olho. Em 78% dos jogos da Ponte em casa e do Goiás fora, tivemos o over 1,5. Então, pensar num cenário para 2 gols nesse jogo, com a Ponte Preta sendo tão boa assim no ataque, não é ruim, tá? O over 1,5 já começa aqui numa cotação de
1,50, que não é uma cotação ruim. Você piscou, essa cotação vai estar próximo de 2. Tá? Me parece uma situação interessante. E um jogo para correção de preço, não vou colocar como vitória da Ponte, mas um jogo para correção de preço pensando num ajuste aqui inicial dessa cotação do Goiás, se a Ponte fizer de novo um primeiro tempo tão bom. Tá? Vai me surpreender a Ponte Preta perder esse jogo? Se tratando de Campeonato Brasileiro, tanto Série A ou B, não. Porque a gente sabe que essa força em casa às vezes não se mantém 100% do tempo. Mas a Ponte Preta joga muito bem dentro dos seus domínios e pode sim vencer o Goiás por aqui, tá bom? Então vale a pena ficar de olho nisso. O Vila Nova enfrenta o Sport, jogo parelho, cotação de jogo parelho. Vila Nova, que já teve lá em cima na liderança, está na 6ª colocação, teve dentro de casa 7 vitórias e 3 empates, junto com o América e o Mirassol foram as únicas equipes que ainda não perderam em casa. O CRB tinha essa invencibilidade e perdeu, e fora de casa o Sport é um dos melhores visitantes. O Sport tem muitas vitórias fora de casa? Não, mas é nivelado por baixo, né? Então acaba tendo um número muito bom, pelo menos na tabela de classificação. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que essa falsa sensação de que o Sport é um espetacular visitante é porque o campeonato fora de casa é nivelado por baixo. Porque o Sport venceu apenas 3 partidas fora de casa e foram vitórias espaçadas. Tanto é que a equipe nos últimos 8 jogos venceu 2, nos últimos 7 venceu 1 e nos últimos 4 teve 1 vitória apenas e somou 3 empates. No total, 4 empates e 1 vitória nos últimos jogos recentes. Então, é um visitante ruim? Não é ruim, mas também não dá para dizer que é um mega visitante. Teve 44% dos jogos onde saiu na frente do placar, o Vila Nova sai mais na frente, apesar de ter empatado as 2 últimas. Não falhou em marcar em nenhum jogo, Vila Nova, e ficou sem sofrer em quase 40% dos jogos. Na parte defensiva, são equipes praticamente idênticas, porém, na parte ofensiva, o time do Vila Nova marca praticamente 2 vezes mais do que o Sport. O Vila Nova também aproveita muito bem as oportunidades, tem um aproveitamento de 2,88 gols marcados por finalização no alvo, coisa que o time do Sport não tem tanto, né? Mais que o dobro aqui da equipe do Vila Nova. O primeiro tempo do Vila Nova, no entanto, não é bom. Então, vale tomar um pouco de cuidado. A gente cria uma expectativa nesse fato do Vila Nova ser um bom mandante, mas o primeiro tempo dele não é bom. O segundo tempo, sim, já tem uma discrepância bem grande, principalmente na parte ofensiva e na parte de vitórias, tá? O Sport é muito bom na bola aérea, marca bastante gol nesse fundamento. O Vila Nova também aproveita muito bem esse fundamento. 70% dos jogos do Vila Nova em casa tivemos 2 gols e apenas 56% dos jogos do Sport fora tivemos 2 gols. Então, não é um cenário que eu viria para pensar em gols aqui. Pensaria num cenário para correção de preço. Não duvido de um empate anula no Vila Nova. Não acho ruim, principalmente pelo segundo tempo, tá? O Sport, ele sofre poucos gols, o problema do Vila Nova é esse, é sair atrás do placar, porque aí virar contra o Sport vai ser difícil, mas esse empate anula do Vila Nova não me parece uma aposta ruim, tá? Novo Horizontino e América, outro jogo parelho. Novo Horizontino é o melhor visitante da competição, né? Porém, dentro de casa, a equipe venceu apenas 4 partidas, perdeu pouco, é verdade, mas é apenas o 14º melhor mandante. Fora de casa, o América tem apenas 1 vitória, não assusta ninguém também fora de casa. Se pudesse melhorar um pouquinho só o seu desempenho fora, provavelmente estaria bem mais no topo da tabela. O Novo Horizontino vem de 2 vitórias dentro de casa, venceu o Goiás e a Chapecoense, e o América vem numa seca danada, né? 3 empates consecutivos, porém 6 jogos sem conseguir vencer. O América empatou com o Brusque, com o Ituano e com o Sport, e perdeu para o Goiás e para o Curitiba. Não tem marcado tantos gols e nos empates também só teve um jogo aqui 1-1. De resto, jogos 0-0. O América tem sido muito econômico nos gols marcados, não é de sofrer tanto também fora de casa, mas tem sido muito econômico. Tem sido jogos mais under do América fora, tá? No Novo Horizontino, as últimas vitórias em casa, 2-1 e 1-0, vitórias por 1 gol de diferença. E nos empates, né, que foram a sequência de 3 empates consecutivos, 1-1 com o Guarani, 1-1 com o Mirassol e 1-1 com o Amazonas. Então eu vou ficar de fora do mercado de gols desse jogo, porque ele me indica aqui, por conta de um fraco ataque do América e de uma defesa mais sólida das duas equipes, ele me indica um jogo um pouco mais amarrado, tá? Para mim, um jogo também pra gente pensar aqui num cenário para correção de preço. No entanto, o Novo Horizontino tem mais iniciativa e falha menos em marcar do que a equipe do América. Tanto o primeiro quanto o segundo tempo das duas equipes são muito parecidos. As duas equipes são muito boas no jogo aéreo, pelo menos tem marcado bastante de cabeça, e dá pra gente perceber aqui que o mercado de gols não é o forte mesmo. Quase 80% do Novo Horizontino, porém apenas 67% do time do América, e o 2,5% então nem se fala. Então eu vou ficar
realmente de fora do mercado de gols, ou pelo menos não criando expectativa no pré-live, deixa para o jogo surpreender a gente, tá? Vamos marcar também os nossos jogos complementares. Eu já fiz uma pré-lista aqui dos nossos jogos complementares, mas temos aqui, por exemplo, na Holanda, dá para colocar esse jogo do Fortuna contra o Almer como um jogo complementar. Na Espanha, temos o Sevilha estreando na competição, também me parece um bom jogo para correção de preço, assim como o Celta Vigo. E na Championship, Coventry pega o Oxford. Também é um bom jogo complementar. Eu fiz essa seguinte lista aqui para a gente ficar de olho, ó. A favor do favorito a gente já tinha marcado do Porto e o PSG. Os jogos para gols aqui, inserindo um jogo da Série B, mas a maioria dos jogos da Copa da Alemanha. Nos jogos para correção a gente chegou a comentar praticamente todos eles, só os da Espanha aqui não. E nos complementares, aqui embaixo, ó, Estônia, Dinamarca, Peru, Campeonato Peruano com o Melgar, Bélgica com a União Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb da Croácia, aqui em cima no Campeonato Argentino, com o Platense Barracas e Newell's Old Boys contra o Racing. O Colo-Colo no Chile pega o Coquimbo Unido. Na Bolívia, o Always Ready em casa sempre muito forte. No Peru, de novo, o Universitário de Deportes também é um time que eu gosto de acompanhar. Dá pra gente pensar, se você quiser adicionar mais alguma coisa, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, ó. Dá pra gente pensar na segunda divisão da Holanda. Sei que tem muita gente que gosta de trabalhar gols aqui. Pode ser uma situação interessante adicionar esses jogos para gols. Não tô dizendo que todos eles vão ser over 1,5, tá? É só uma opção de você acompanhá-los ao vivo e tentar buscar alguma coisa para gols. Em relação a gols, a segunda divisão da Holanda é sempre muito bem servida, né? Eu acho que é isso. Acho que eu não deixei nada de fora, não. Talvez aqui na Copa da Suíça pensar em alguma coisa a favor do Intertour, mas está muito cedo para falar da Copa da Suíça ainda. No Uruguai não tem muita coisa, na Venezuela tem o Táchira, mas eu raramente acompanho, e nos amistosos não tem ninguém. Eu vou ficando por aqui. Nesse início de temporada, né, principalmente das grandes competições, a gente vai trabalhar muito mais com anotação e observação do que com estatística, com expectativa, a não ser que você queira criar expectativa somente pelo nome, pelo escudo do time, mas eu não te aconselho, tá bom? O espaço está aberto aí para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.